O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição, no caso Deus, controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Eu planto a semente do pensamento negativo na mente das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade, no caso o diabo. Planto a semente no medo nas pessoas e, conforme essas sementes germinam e crescem, pelo uso contínuo do pensamento negativo, controlo o espaço que elas ocupam. Hoje nós vamos falar do livro Mais Esperto que o Diabo. Se você já leu esse livro fenomenal, deixe no comentário o seu feedback, o que você aprendeu. Eu vou falar certas coisas aqui que o seu pastor da sua igreja e talvez o seu padre da sua igreja, ou se você já foi numa igreja, não fala muito sobre essas questões de Deus e diabo, e deixando claro aqui que aqui não é um papo religioso, não. É apenas uma metáfora, certo? Como o livro aplica, para nós chegarmos a algumas conclusões de alguns medos que afetam nós homens, tanto homem quanto mulher, afeta todos os seres humanos, e que é algumas coisas que não são citadas em tempos e que nós temos que adquirir essa sabedoria por nós mesmos. Por isso que eu sempre vou falar aqui e sempre vou insistir, enquanto eu puder, na importância de você adquirir o hábito da leitura, de você adquirir o hábito de correr atrás do seu conhecimento, não ser uma pessoa ignorante e falar que ler livros é uma bobagem. Algumas pessoas muito religiosas, tanto evangélicas quanto católicas, assíduas, fervorosas, acham que nós temos que ler somente a Bíblia, né? E que é o único livro que se tem e que temos que ignorar os demais. Só que na própria Bíblia fala que toda a escrita é abençoada por Deus. E estou falando alguma mentira aqui? Então, nós também não podemos menosprezar e diminuir grandes autores e todos os conhecimentos que foram deixados para nós através dos escritos, desde os tempos dos sumérios, desde os tempos dos egípcios, que deixavam os registros nas paredes. Aí vamos ali um pouco para os gregos, os pergaminhos, a própria Bíblia, vários livros apócrifos que não estão na Bíblia, o livro de Enoque, o livro de Adão, o livro de Esther, se eu não me engano também, que é um livro que não está na Bíblia também. O porquê eu não sei, deixa a sua opinião. É um tema muito interessante para a gente discutir. São livros de grande valor, então é muito importante nós buscarmos o conhecimento, porque se você não buscar o conhecimento por si próprio, você vai ser obrigado a acreditar em tudo que talvez o seu pastor fala e talvez em tudo que o seu padre fala, ou o seu frei, ou o seu líder religioso, se você não for cristão ou evangélico. Então é muito bom você criar suas próprias conclusões e tirar os seus próprios conhecimentos e análises por si próprio, para você não se tornar uma pessoa alienada, como diz esse livro. Também, nós vamos chegar nesse ponto. Se você tiver interesse de adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui na Amazon, tá? Eu compro o livro só na Amazon. Tem a estante virtual também, só que eu compro pouco lá, eu compro mais na Amazon. Então eu vou deixar o link desse livro aqui, se você tem interesse de estar adquirindo ele. É um dos melhores que eu já li. Uma história interessante desse livro aqui, para quem não conhece o Napoleão Hill é um cara que estudou, se eu não me engano, mais de 500 pessoas ricas, né, que em toda a sua vida, e depois ele fez o livro Quem Pensa Enriquece. Ele também é o autor de Mais Esperto que o Diabo, ele é o autor também de A Lei do Triunfo, ele é o autor também de Hábitos Milionários, vários livros excepcionais de desenvolvimento pessoal e que te faz pensar. Esse livro aqui, uma curiosidade interessante, antes de eu começar o assunto dos medos, que ele escreveu esse livro aqui, na época a família dele proibiu ele de publicar o livro. Esse livro ficou, se eu não me engano, exatamente 74 anos na gaveta, e só depois que todos os seus familiares faleceram, ele publicou esse livro. História interessante, né?
Para quem já leu e talvez, se você ainda não leu, sabe, para quem já leu sabe, mas se você ainda não leu, vou dar um pequeno spoiler. É uma entrevista entre ele e o diabo fictício. Se for um diabo real ou não, creio eu que é um fictício, né? Não é aquele diabo que nós vemos nos desenhos animados, vermelho, de chifre e tal, é isso, aquilo. Não, não é isso, é um fictício. Mas independente de ser fictício ou não, as respostas que ele dá no livro são respostas que te faz pensar, de medos de como o diabo age na nossa vida, coisas que eu nunca vi ninguém falar de todos os tempos que eu já fui. Deixa no comentário aí, você acredita em céu, em inferno, em diabo, enfim, essa guerra dos anjos e demônios? O que você acha desse assunto? Eu vou adorar saber a sua opinião sobre isso, né? Claro, não advogando eu aqui para nenhuma religião, sempre esse assunto aqui de mente aberta para nós nos desenvolvermos como homens, não é? Então, nesse livro aqui, como o diabo diz que ele age na nossa vida, certo? Ele usa as pessoas que nós mais confiamos para entrar na nossa mente humana. Quais são as pessoas que nós mais confiamos? Entre 0 a 7 anos ali, que são os nossos pais, avós e escola, falando basicamente, que é o quê? Ele usa essas pessoas para estar implantando hábitos na nossa mente que automaticamente vamos levar para a nossa vida inteira, que já existem estudos aí que falam que desde os 0 aos 7 anos é o período mais importante da sua vida que que a sua mente está virgem. Então você vai absorver todos os conteúdos importantes, hábitos, medos que você vai levar para a vida inteira. Talvez você tenha algum medo que você teve dentro dos 7 anos, vou chutar até 10 anos ali. E talvez você lembre que até hoje isso pode estar te travar um pouco, certo? E isso é implantado em nós, homens e mulheres, mas eu vou falar homens, que eu falo para mais homens aqui, que afeta a nossa vida inteira e que talvez bloqueia você para você evoluir e te conduz ao caminho da alienação. O que é o caminho da alienação? O que é uma pessoa alienada? Uma pessoa alienada, e espero que você venha receber o que eu estou falando aqui da mente mais aberta possível. Uma pessoa alienada é o quê? Uma pessoa que não pensa por si mesmo, certo? Que sempre tem um pensamento baseado em informações de terceiros. Exemplo, tem milhões de pessoas aí que o que fala no jornal eles ditam como lei. Rede social, Instagram, Facebook, Twitter, X, principalmente jornais, né, canais abertos e fechados. Tudo que as pessoas veem ali, elas ditam como é uma lei suprema e que é aquilo ali e pronto, acabou. Mas eles não pensam que tudo que é postado e noticiado nesses veículos são coisas pensadas para te fazer pensar da forma que o sistema quer que você pense, certo? Daí chegamos àquela conclusão de que nós homens, por exemplo, sempre ouvimos falar que, você tem que casar, constituir família, trabalhar na CLT, fazer faculdade, arruma um bom emprego, arruma uma esposa, casa, tem filhos, morre e morreu barriga. Quem nunca ouviu isso? E é dessa forma que o diabo, de uma forma fictícia, fala nesse livro, que ele entra na nossa mente através das pessoas que nós mais confiamos, pais, avós e escola, que implanta certas linhas de pensamento para a gente seguir ali e para a gente entrar talvez na linha de produção, entrar na manada ali e seguir aquilo ali automaticamente para evitar que você pense por si próprio. Talvez você era uma pessoa muito questionadora na época que você era mais novo ou mais nova e as pessoas achavam ruim e falavam que o fato de você questionador e questionar tudo era uma coisa errada. Por que temos que casar? Será que a Terra é redonda mesmo? Será que existe Deus? Será que existe o diabo? Será que existe céu, inferno, anjos? Será que existe vida após a morte mesmo? Mas por que isso aqui está escrito na Bíblia? Será que Jesus foi branco mesmo do olho azul? Ou será que ele não é negro? Será que existem espíritos mesmo, em outras dimensões? Será que o cristianismo é o certo mesmo? O evangelho é o certo mesmo? Ou vice-versa? Os dois estão errados e que a religião X de outro país é a certa?
Quando você é uma pessoa questionadora assim, talvez você é assim, ou já foi, as pessoas da manada elas odeiam a gente. Porque chega um ponto que eles não vão ter resposta para certas coisas. E aí que entra a questão da importância de você buscar o conhecimento por si mesmo, para você melhorar a sua vida e se diferenciar. E uma das primeiras coisas que eu pego aqui dos maiores medos, né, plantados na mente do homem, que eu posso basear também que é citada nesse livro aqui, é perda do amor, não é? Dependência emocional, não ter relacionamentos. Quem nunca ouviu, né? Igor, você tem que casar, está na hora de casar, pô. E aí, você tá namorando tanto tempo com a mina e tal, não vai noivar não? Automaticamente a família da mina ali fica te pressionando pra você casar, juntar dinheiro, comprar casa, comprar um lote pra construir e tal e tudo mais. Quem namora ou quem já namorou já sabe o que eu tô falando, cara. Quem nunca passou por essa experiência de pressão familiar, às vezes nem a mina quer casar com você e você nem quer casar com ela ou vice-versa, mas por pressão familiar, você entra numa questão que você não quer entrar por quê? Porque o sistema quer que você entre no jogo deles, na matrix deles, arrumar relacionamento, não é? Ser amado, ter alguém, ter um companheiro, ter uma companheira, não é uma coisa normal. Não, hoje está sendo um pouco, né? Mas antigamente não era uma coisa normal o homem morar sozinho. Não querer relacionamentos, não querer ter relacionamento sério com donzelas, não era uma coisa normal antigamente. O padrão era você tinha que casar. Se você chegasse numa certa idade e não casou, você era considerado como um cara fracassado, ou que você tinha algum problema. Hoje, o sistema ainda tenta usar isso contra a gente, né? Pô, você não quer relacionamento? Pô, você não gosta de mulher, não? Ah, que é isso aqui, aqueles joguinhos mentais, aqueles shames, né? Pô, o que que tá acontecendo? Ah, que você é Yag, que é isso aqui. Enfim, para tentar o quê? Te colocar na manada, te colocar na alienação. O que é uma pessoa alienada? Uma pessoa que não pensa por si própria, que segue a manada, que segue que tudo e que todos estão falando. Se 10 pessoas estão indo naquele caminho ali e nenhuma está indo naquele outro caminho, ele vai para aquele caminho daquelas 10 pessoas. Porque se der tudo ruim, não vou dar ruim sozinho. Então, um dos maiores medos plantados na nossa mente dos homens, né? Perda do amor. Eu vou te perguntar, irmão, faz sentido uma parada dessa? Se você é solteiro, ou se você é casado ainda, ou se você já foi casado, assim como eu, e hoje está solteiro e mora sozinho, deixa no comentário aí se você acha ruim essa vida, não é? Até nós rompermos nessa barreira, irmão, de que nós não temos, de que ter um relacionamento sério, de que entrar em casamento, não é? Arrumar tumulto à nossa vida, assumir parceiras que têm filhos de outros homens para você sustentar, para você falar que tem alguém do seu lado. Irmão, para você romper essa barreira é muito difícil. Se você rompeu, parabéns, você já é vencedor. E são coisas que os seus pastores nas igrejas eles não vão falar para você. Talvez você vai na católica, na evangélica, qualquer outro tipo de templo, eles ficam te forçando para você entrar num relacionamento, assumir filhos que não são seus, assumir filhos que talvez a donzela ali tem um filho de cada pai. Ela não ganha mal um salário mínimo, talvez não tem renda. E eles te forçam a entrar numa parada plantando uma semente do medo de quê? Ter relacionamentos, que você não pode ficar sozinho, que você tem que ter alguém do lado. Então fique cabreiro nisso, meu parceiro. Esse é um dos grandes medos que fazem vários homens entrar em problemas financeiros, em valas e se prejudicar na própria vida. Esse medo aqui, ó, perda do amor. O outro medo é o medo da pobreza. Não é? 99,999% dos brasileiros têm medo da pobreza. E 99,99% por pensar o tempo inteiro na pobreza, não é? Eles ficam pobres. Eles têm medo de perder aquele emprego, às vezes que ganha um salário mínimo, e tem medo de talvez para aquele trampo ali que vai ganhar 3, 4 vezes mais. Por quê? Ele prefere um inferno conhecido do que um paraíso desconhecido, certo? Todo mundo quer morrer, todo mundo quer ir para o céu, eu queria dizer isso. Todo mundo quer ir para o céu, mas tem medo de morrer. Então planta esse medo também na gente, na nossa mente de homem, de que, pobreza, você tem que ficar nesse trampo aí, arrumar um trampo, você tem que morrer aí. Antigamente nossos pais falavam, meu pai já cansou de falar comigo, talvez o seu também,
Igor, você tem que entrar no trampo ali, quanto mais tempo você ficar lá, melhor. Que antes tinha essa tradição, né? Pô, ralar num trampo, fechar num trampo só, ficar 10, 15, 20 anos. Você não arrisca, cara, você não empreende em nada. Você talvez não faz uma prova de um concurso, ou empreende naquele plano que você sempre teve, naquela coisa que é naquele dom que você tem, aquele talento que você tem, que você consegue monetizar, mas você, por essa parada desse medo que planta na nossa cabeça, você nunca tentou. Um outro medo que planta na nossa mente, que fala no livro, e que eu acho que é um dos medos, um dos maiores medos dos homens, né? Medo da pobreza, cara. Quem não pensa, né? Pô, e se eu perder o emprego, e se minha empresa quebrar? Não é? Se minha empresa quebrar, automaticamente já vai linkar com na primeira parada que eu falei, que é perda do amor. Se eu quebrar, eu perder meu emprego, ficar 1, 2, 3 meses desempregado, sem renda, minha esposa me largar, vai começar a dar para outro, não é? Ou vai embora, ou eu vou ter que ir embora. Não é assim que funciona. Então esse é um grande medo também que nós temos que dominar, cara. Como homens, como os caras de linha de frente, né? Do campo de batalha. Medo da pobreza, medo da velhice. Quem de nós nunca ouvimos? Você precisa de ter alguém para envelhecer, alguém para cuidar de você na velhice, uma esposa, uma parceira. Isso é uma das maiores enganações que já falou pra gente, certo? E de acordo com o livro, na metáfora, o diabo age nessa área na nossa vida, certo? O diabo como metáfora, dominando a nossa mente, nos alienando, a gente fazer essas paradas. Porra, eu tô com medo de envelhecer, ficar sozinho. Você vai entrar num relacionamento de merda, uma esposa que não vai estar junto com você lado a lado. Aqui essa questão de alegria e tristeza, saúde e doença é a maior mentira contada nas igrejas e em casamento que existe. Elas só querem estar com você na riqueza e na saúde, irmão. A geladeira esvaziou, desempregou, acabou o dinheiro, meu parceiro. O que acontece? Elas começam a dar pro chefe, dar pros caras, o vizinho, ou o cara do trabalho, arruma um cara melhor que ganha dinheiro mais que você na internet, manda você embora, irmão. Não é assim que funciona. Então, isso aqui, medo da feliz, pô, pelo amor de Deus, que eu vou ficar feio, que eu vou ficar velho, não vou ter mais virilidade, é claro. Vai chegar um tempo que o seu cajado, o malaqueiro de não vai subir mais não, e tá tudo certo. São coisas da natureza da saúde. Mas é contado pra gente que você não pode ficar sozinho. Você tem que arrumar alguém para envelhecer com você, para trocar suas fraldas, para limpar sua bunda, irmão. Nenhuma mina vai limpar sua bunda. A sua esposinha, talvez você é casado agora, ela não vai limpar sua bunda, não vai trocar sua fralda, irmão. Não vai. Quem vai estar com você nessa pior, que Deus abençoe e que esteja vivo até lá, é só sua mãe. Temos milhões de casos aí na internet. Talvez você conheça casos do seu lado aí. O cara cai na cama, irmão, fica velho. Fudeu. E se não tiver dinheiro ainda, piorou. Elas vão ficar do seu lado só se você tiver dinheiro, mas mesmo assim, ainda vão meter chifre no você. Porque você não vai estar aguentando fazer mais nada. Você acha que ela vai ficar fiel sem dar pra ninguém? É uma realidade dura, não é? Mas o diabo opera na gente assim, ó. Querendo nos alienar o quê? Arrumar alguém para envelhecer. Mas chega na velhice, você vê que não é nada disso. Não é? Quanto antes você preparar sua velhice quando jovem, você ter dinheiro para se manter e talvez até no futuro, se precisar de contratar, pagar um cuidador de idoso, melhor. Se você não está preocupado com isso, já começa a se preocupar. Se você é casadinho e está achando que a sua esposa vai limpar sua bunda ou trocar sua fralda, irmão, não vai. E se você cair nessa aí, como eu falo em vários outros canais, no futuro você vai lembrar da gente, certo? Outro medo que planta na gente, medo da morte, irmão. A única coisa certa que existe na nossa vida é a morte. Então, porque você fica com medo dessas paradas, o corpo cria doença. Tudo que você fica pensando o tempo inteiro vai se materializar no seu corpo em qualquer tipo de situação. Fica pensando o tempo todo em morte, o que vai acontecer? Vai acontecer. Pensando o tempo todo em doença, vai acontecer. É fundamental, meu parceiro, tudo que eu estou falando aqui, de você controlar os seus pensamentos e focar em pensamentos positivos. São medos que são plantados em nós homens, um dos maiores medos, né? Eu acho que eu vou dar o título do vídeo aí, são um dos maiores medos do homem. No geral, falando homens e mulheres, eu só falo mais homem, né? São esses que eu estou falando aqui. Mas são coisas que, exemplo desse aqui, medo de falecer, não tem jeito de você correr. Então você tem que focar na vida, irmão.
Enquanto você estiver aqui, Deus, Criador maior, permitir, você ficar firme. Na época do Coronga lá, eu tenho que, para mim, muita gente não está mais aqui por causa disso. Desse medo aqui, ó. Ficou tanto pensando em, pô, vou adoecer, pô, todo mundo tá pá, isso e aquilo. Acabou adoecendo e não está mais aqui, infelizmente. Muita gente, com certeza, faleceu por causa do problema psicológico de preocupar muito com a doença. Isso é um fator muito importante de você monitorar seus pensamentos. Cara, pensou em doença? Pensa 5 vezes na saúde, você correndo bem, fazendo exercício. É tudo pensamento. Não é papo de coaching. E como o diabo opera na vida da gente? Através disso também. Medo da crítica. Né? Se importar demais com a opinião dos outros. Tô morando sozinho, vou morar sozinho. Vou sair da casa dos meus pais, eu vou largar meu casamento, minha mulher só tá me fudendo, isso aqui não tá dando futuro pra porra nenhuma, ela tá uma mal companheira, vai ser melhor eu sozinho, vou pagar a pensão dos meus filhos, ser um pai presente, um pai responsável, mas eu vou remar sozinho na missão, irmão. Vou morar sozinho, não quero saber de opinião de familiar meu, de porra nenhuma. Muitos caras não saem de relacionamentos tóxicos, relacionamentos ruins, alguns relacionamentos até que as mulheres traem ele e eles sabem que traem. A mulher vai pro trabalho, no final de semana, sexta-feira chega mais tarde. E eles sabem que ela foi dar para outra, mas não sabe por quê? Medo de crítica, medo de se importar com o que os outros vão falar. Talvez na quebrada os caras, todo mundo já sabe que o cara é corno, irmão. Talvez até o vizinho. Tá metendo o cajado na esposa, os caras não saem fora. Medo de crítica, medo de talvez abrir um canal no YouTube, sair falando igual eu falo aqui, desenfreado e que se foda. Medo de gravar, medo do hater que vai vir. Irmão, se o hater vir no seu canal, se você abrir um canal, você tem que começar a agradecer, filho. Que você tá no caminho certo. Ninguém atira pedras em árvores que não dão frutos. Então vocês estão chegando aqui, você tá fazendo por onde? E talvez os haters até te ajudam, te dão um feedback de algumas vacilas que você deu. Você ouve ali e extrai do melhor e vai melhorar e vida que segue. Você já é vencedor, meu parceiro. Não só em questão de canal no YouTube, em qualquer tipo de coisa que você faça. Se você teve peito e coragem para tirar do papel, você já venceu. Milhões de pessoas ficam só planejando. Não tenha medo da crítica, não entre nesse medo. Um dos principais, né, dos seres humanos, que o diabo opera através da gente. Nisso, não é? De acordo com o livro, e nessa metáfora fenomenal do livro Mais Esperto que o Diabo, não fique esquentando a cabeça muito com isso, cara. Só faz. Só pega e faz, só pega e faz. Entendeu? E vamos pra cima. Igor, beleza, depois que você falou isso tudo aí e tal, cara, e aí? Não, então como é que faz, cara? Saber se eu tô sendo alienado ou não. Tem algumas características que eu anotei aqui, né? De como saber que você tá sendo uma pessoa alienada por esse e uns outros medos também. Eu só falei esse porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas uma das características que tem nessa resenha do livro, de que você é uma pessoa alienada, e eu mais uma vez vou falar aqui, eu não estou criticando nada, certo? Eu estou passando conhecimento para você se autoavaliar e saber como melhorar, beleza? Já estamos caminhando por fim, não vou estender muito, mas característica de uma pessoa alienada. Não confia em si mesmo, certo? Tem medo de tudo e tal, tudo vai dar errado, pessimista. Fica constantemente clamando, Deus está doente, fica doente constantemente, certo? E quando está doente, fica pedindo Deus a cura, que é isso, aquilo. Ele fica constantemente doente por causa que ele fica pensando o tempo todo na doença, certo? E automaticamente clama por Deus por tudo, né? Qualquer coisinha, ai, Deus me ajuda que está muito difícil. Outra característica, nunca conquista nada por esforço próprio. Fica sempre esperando terceiros fazer uma coisa por ele, fazer isso e aquilo e tal. 98% das pessoas, de acordo com o livro e essa resenha entre ele e o diabo, 98% das pessoas são alienadas, cara. 98%, ou seja, somente 2% são pessoas que pensam por si próprias e que fazem análises profundas de qualquer tipo de assunto, certo? Então, o outro é uma característica de uma pessoa alienada, nunca conquista nada por si mesmo, sempre fica precisando de ajuda, isso, aquilo, que meu pai tem que me ajudar, que minha mãe, que eu tô mãe solteira e eu não tô conseguindo sustentar a filha, eu preciso de ajuda do governo, eu preciso disso, daquilo, que eu tô morando sozinho, mas eu preciso sempre ficar pedindo dinheiro do meu pai, pedindo dinheiro da minha mãe, eu tô namorando, não me sustento sozinho, tá tudo muito difícil. Característica de uma pessoa alienada. Outra característica, gasta tudo que ganha mais um pouco.
Não é aquele velho ditado, pô, se eu ganho 2.000, meu cartão de crédito é 3, eu ganho 5. Vive no perrengue, vive de cheque especial, pedindo dinheiro emprestado e gasta tudo que tem, mais um bocado, certo? Outra característica de uma pessoa alienada, tem pouca imaginação, certo? Sem perspectiva nenhuma de futuro, não consegue imaginar um futuro melhor, sempre fica focado, porra, eu tô morando aqui, eu vou morrer aqui, eu tô morando na favela, casa ruim, barraco ruim e tal, não vai, tudo vai dar errado e é pessoa pessimista, não consegue imaginar uma vida melhor, independentemente das circunstâncias, certo? Outra característica de uma pessoa alienada, sem iniciativa alguma, certo? Sem iniciativa de nada. Pô, não consigo iniciar nada do zero, não consigo focar, pô, talvez começar a ler. Não precisa você pegar um livro todo e ler de uma vez, não. Lê 2 páginas por dia ou 1 página. Não precisa de ser um livro de desenvolvimento pessoal também, não. Pode ser um livro que você gosta, a própria Bíblia também. Pô, consigo procurar um emprego, fazer um currículo, tal, correr atrás de um trampo, trocar uma ideia ali, pô, pedir uma ajuda ali de um trampo, sabe? Iniciativa no geral, cara. Sempre tem que esperar terceiros fazer as coisas para eles. Mais uma característica, certo? Outra característica de pessoas alienadas, quer atalho, ficar rico da noite pro dia, tigrinho, bet, apostas, Mega Sena, jogos lotéricos, quer atalho para tudo, não quer o processo, não quer estudar, não quer fazer por onde, não quer ter noites mal dormidas para empenhar no projeto dele, independente de qual for, na internet, ou concurso, ou uma faculdade, ou não sei o que você está fazendo. Mas você sempre está precisando de um atalho, aquele jeitinho brasileiro de chegar mais próximo, certo? Ficar rico da noite pro dia com a internet. Começar um canal no YouTube, pô, eu comecei hoje, amanhã eu já tenho que ter 10 mil, 100 mil inscritos. Não, cara. Pode pegar todos os caras aí, anos, entendeu? Foco a longo prazo. Tem pouco foco a longo prazo e foco no imediatismo. Outra característica de pessoas alienadas, super reativa, reage a tudo, sem controle emocional. A mulher fala uma parada, reage, talvez chegue até às vias de fato, coisa que eu não apoio aqui no canal e tenho certeza que você também não. Ah, que o colega está tentando fazer piadinha de trabalho para te desestruturar, você vai lá e começa a discutir, discute com qualquer coisa, qualquer familiar, qualquer primo seu. Meu parceiro, sempre vai ter essas pessoas que vão querer te tirar do eixo. Tenha controle emocional. Essa é uma das características das pessoas também alienadas. São reativas a tudo e pouco controle emocional, certo? Outra característica de uma pessoa alienada, fala muito, sabe de tudo, mas no fim não sabe de nada. Sabe aquela parada que cara ou aquela mina que sabe de tudo o tempo todo? Por iniciativa de terceiros. Viu uma parada na televisão, na internet, acha que já tem PhD naquela parada. Nunca é especialista em nada, em uma coisa específica, em nada. Quer fazer tudo ao mesmo tempo e você pergunta qual é a especialidade, não é especializada em nada. Mais uma característica de uma pessoa alienada, certo? Outra característica, já pegando o gancho aqui nessa que eu acabei de falar, nenhuma opinião vem dele próprio, de uma análise profunda. Sempre é o que eu vi na internet, é o que eu vi no Instagram de tal influencer, é o que eu vi no jornal, é que é isso, aquilo, é que meu chefe falou, é que minha prima, certo? Então, desta forma, de tudo que eu falei aqui, o diabo, de forma metafórica, opera nas nossas vidas. Beleza, Igor, então como que eu faço agora para mim não ser uma pessoa alienada e não deixar o diabo operar em minha vida? Chega um trecho do livro super interessante e eu encerro por aqui para deixar você refletindo, que tem uma única forma que ele não vai operar na sua vida, certo? E não se esqueça de deixar o seu comentário se você acredita em céu, inferno, em diabo, se acha que ele existe mesmo. E lembrando que tudo isso que eu falei aqui não é aquele diabo vermelho do chifre, dos desenhos, né? Como é que chama aquele lá do Caverna do Dragão? Vingador? Não, não é o Vingador, não. É uma metáfora, mas as respostas são fenomenais. Mais uma vez eu falo, vou deixar o link desse livro aqui na descrição, cara. Você vai adorar. Eu super incentivo você a ler esse livro,
que vai fazer você abrir sua mente, vai ser uma explosão de conhecimentos e você vai ver, porra, tudo que eu ouvi de criança, pô, ele opera ali quando a gente é criança, na escola, nossos pais, conhecimentos passados dos pais, os nossos pais passam pra gente. Então, cara, em resumo, ele vai tentar evitar você a pensar por si próprio de qualquer forma, certo? Pensar por si. E as pessoas que pensam por si e analisam as suas próprias opiniões, automaticamente elas saem da manada, saem da alienação, e essas pessoas ele não consegue pegar, não consegue agir na vida. E a coisa que ele fala, que é uma das principais textos do livro, de que como ele não consegue operar na sua vida o diabo, e lembrando, não é papo religioso aqui, certo? É como, e ele mesmo diz no livro, na entrevista, eu não consigo operar nas pessoas que têm um propósito definido, certo? E têm um plano definido para chegar a esse tal propósito, a esse tal resultado. Aí eu te pergunto, para a gente encerrar, você tem um propósito definido? Se você não quiser, não precisa compartilhar aqui não, no comentário não. Mas se você chegou nesses 31 minutos de vídeo, eu ficaria muito agradecido de saber que você chegou aqui, deixando um comentário aí, só dizendo, eu tenho um propósito definido, certo? Com um emojizinho, que eu sei que você chegou nesses 30 minutos. E eu vou deixar essa reflexão para você aqui. Você está deixando o diabo operar na sua vida ou não? Qual lado você está? Dos lados dos alienados, certo? Ou dos lados não alienados? Você está deixando ele operar através de hábitos, que ele opera através de hábitos e da alienação, que ele diz. Hábitos que não são produtivos, certo? Coisas que você vai fazendo todos os dias ali e que automaticamente vira uma rotina para você e é muito improdutivo e só faz você retroceder. Ah, eu não vou ler esse livro não, comprei, mas eu vou ler talvez mês que vem. Ah, eu não vou começar na academia não, vou deixar para semana que vem. Ah, não vou começar a acordar mais cedo para dedicar no meu projeto não, vou deixar para próximo amanhã ou para depois. Ah, não, vou fazer aquele cursinho agora para me passar no concurso não, vamos deixar para depois, deixa eu curtir as minas aqui, deixa eu sair toda sexta-feira, certo? Comer umas minas diferentes e tal, eu vou postergando. Hábitos desconstrutivos. Não vou fazer nada para mudar de trampo, para mudar minha área, para ganhar um dinheiro a mais. Ah, não, esse trampo aqui tá bom. Já tô ganhando meus 3 salários mínimos aqui. Por que eu vou esquentar a cabeça com melhorar minha vida, ganhar mais dinheiro? Para quê? Já tá tranquilo que eu vou aposentar e vou ficar por aqui mesmo. Hábitos. Existem milhões de hábitos. Compartilhe aí um hábito que você acha nos comentários que é um hábito que a maioria das pessoas tem, mas que não leva a lugar nenhum e automaticamente não faz você evoluir. Tem milhões de hábitos, mas eu não vou ficar falando aqui, porque senão o vídeo vai ficar de 1 hora, mas espero que você venha compartilhar um hábito desconstrutivo que não venha e que não vai e que não faz você evoluir. Só faz você procrastinar, e automaticamente vai passando os anos, você vai envelhecendo e você não sai do lugar. Então, ele opera aí. 1. Hábitos desconstrutivos. E 2, na alienação, certo? E ele mesmo diz, ele não consegue operar na vida das pessoas que têm um propósito definido e um plano definido para chegar àquele propósito. Eu te pergunto, você tem um plano? Você tem um propósito definido? Ou você está deixando a vida levar? Igual diz aquela música do Zeca, grande Zeca Pagodinho, um grande sambista. É uma música, mas que encaixa bastante nesse contexto aqui. Milhões de brasileiros deixam a vida levar. Acordam cedo, sai 8, chega 18, chega depois em casa. É sempre as mesmas rotinas, as mesmas coisas. Trabalha de segunda a sexta e aí vai passando, venhando. Mesmas atitudes, mesmos resultados. E ainda ficam reclamando do Deus maior de que ele não ajuda. Não é? De que ele não tem um propósito maior, que todo ano é igual, não é? Mas não depende de Deus, cara. Entendeu? Deus já está te dando a saúde. Deus já está te dando 2 braços, 2 pernas, a sua consciência, a sua mente fenomenal, o seu subconsciente, entendeu? Força vital. Então ele já está fazendo muito para você. Ele não vai fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte, entendeu? Ele vai fazer a dele sim, mas você também tem que fazer a sua. Ele não vai ir lá e executar o que você tem que executar. Talvez eu seja uma pessoa reclame de Deus, o Criador maior, como você queira chamar. Mas não é responsabilidade 100% dele não, meu parceiro, minha parceira. Você tem que fazer por onde?
E aí, você é uma pessoa alienada ou não? Você tem hábitos que não vão te levar a lugar nenhum ou não? Reflita aí para você, certo? E não se esqueça, ele diz que, e repito, e fico por aqui, ele não consegue, o diabo não consegue operar na vida das pessoas que têm um propósito definido e um plano claro para chegar a esse propósito. Você consegue reconhecer essas pessoas assim rapidamente. Se você perguntar a um colega de trabalho seu, um primo ou um irmão, certo? Onde eles querem chegar? Talvez eles não vão saber responder. E não é porque eles não têm um plano definido para chegar, não. Porque eles não sabem o que eles querem. Vivem vivendo e acorda e dorme e vai levando. Pega uma mina aqui, uma mina ali, trampo, tal, sexta-feira, barzinho e tal. Quantos e quantos soldados não passaram uma vida inteira nisso, meu parceiro? Espero que você não venha passar por isso e venha ter uma vida fenomenal, de grandes bênçãos, né? Que você venha conseguir todas as bênçãos do céu e toda a prosperidade que diz muito na Bíblia, né? Que para mim é um livro de muita prosperidade. Espero que você venha ter tudo isso e muito mais. Mas esses fundamentos aqui são muito importantes para você começar a pensar por si e pensar aonde você está nesse jogo. Se você é uma pessoa alienada ou não, se você é uma pessoa que pensa por si mesmo, ou deixa as pessoas terceiras te influenciar a ter atitudes, a seguir ordem de outras pessoas, a fazer coisas que outras pessoas querem que você faça e talvez nem você mesmo quer fazer. E você é uma pessoa alienada, você é uma pessoa de hábitos ruins. E aí? Pense nisso. Deixe o seu comentário, eu vou ficando por aqui. Eu acho que esse vídeo ficou longo pra caralho, mas eu tinha que falar tudo isso. Enfim, link do livro na descrição, beleza? Livro fenomenal, oriento muito a você a ler ele. Mais esperto que o diabo. É essa metáfora do livro, essa entrevista entre o Rio e o diabo muito interessante, cara, que vai explodir de conhecimento. Eu tenho certeza que depois que você ler esse livro aqui, eu tenho a certeza absoluta que você vai ver tudo de uma outra forma. Religiões, principalmente, né, que planta muito medo na gente de ir para o céu e ir para o inferno. Será que existe mesmo? A religião também é uma forma de alienação. Como que acontece a alienação através da religião? Eles plantam medo que se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Automaticamente você vai para a igreja. Não é assim que funciona? Vou ficando por aqui que eu já falei demais. Tamo junto, espero que você tenha gostado. Deixa likezada aí e deixa o feedback do que você achou desse estilo de vídeo. Vou ficando por aqui. Grande abraço, muitas bênçãos. Lembrando, não é nada de papo religioso e nem criticando religiões. É só uma metáfora, mas que serve muito para nós homens e para você refletir e começar a pensar por si mesmo e correr atrás. Propósito definido, plano definido para alcançar. Você já tem o seu? Pense nisso.